Eu não preciso nem dizer que é uma honra, um privilégio, é uma graça do Senhor estar aqui novamente com os irmãos. Eu me sinto em casa aqui, eu me sinto literalmente na igreja do Senhor. Eu não tenho como expressar toda a gratidão, eu não tenho como agradecer a honra que eu recebo nessa casa chamada casa de oração. Eu não tenho como agradecer a vida de cada um dos irmãos aqui. Como eu disse para vocês, eu me sinto em casa, eu me sinto na casa do Pai, e aqui eu tenho liberdade, aqui eu me sinto pequenininho, porque eu estou diante de homens e mulheres grandes do Senhor. Alguns anos atrás, meus irmãos, mais ou menos aí cerca de 15 anos atrás, quando eu saí de Brasília, eu saí daqui de uma forma assim bem conturbada. Eu saí daqui de uma forma bem triste. Mas uma vez uma irmã colocou na sua casa pedidos de oração. Ela colocou na mesa, na casa dela, várias fotos de pessoas que já tinham passado pela vida dela. Naquela mesa estava eu e minha família, e nós não sabíamos. E uma mulher que veio orar, uma profeta do Senhor, naquela casa entrou, pegava as fotos sem saber de nada de ninguém. E aquela mulher disse: eu não sei quem é essa família, eu não sei quem é esse homem de Deus, mas um dia ele vai voltar para cá, sendo honrado nessa terra. E hoje eu digo para vocês que vocês fazem parte dessa história. A vida de vocês, a vida do bispo Roberto, da bispa Valdinéia, dos pastores desta casa, dos irmãos queridos, a vida aqui do ministro de música do Adilson. Eu poderia aqui, eu tenho medo, pastor, de errar nomes aqui, porque todos vocês são especiais. Porque é assim que funciona a casa do Senhor, no amor. É assim que funciona o reino de Deus. E eu não teria como ficar aqui, eu teria que ficar agradecendo. Mas em primeiro lugar eu quero louvar a vida de cada um dos irmãos aqui, em nome de Jesus. E eu quero agradecer do profundo do meu coração, em nome de Jesus, em meu nome e em nome da minha família, toda a acolhida que eu recebo aqui, todo o empenho, toda a carona de todos vocês, do Júnior, da família da Rita. Eu conheci a Rita quando ela era em duas, agora ela está uma só. Estou tentando imitar ela, mas está difícil, né, Rita? A Rita pegou metade dela e jogou fora. Eu estou tentando, mas está difícil. Mas, meus irmãos, o tema desse júbilo é voltando às origens. E nós temos que voltar às origens. Eu não sei vocês, eu me converti em 1987. 1987. Eu vinha de um histórico de banda de baile, com meu irmão mais velho tocando, e eu acompanhando. Mas um dia o Senhor me chamou para a casa dele. Larguei tudo e fui. E o Senhor um dia me chamou para ser pescadores de homens. Eu nem sabia o que era isso. E Ele me deu uma harpa de presente. E disse: tange na minha presença diante dos meus filhos. E eu sei que Deus vai começar uma história. Ele já começou a partir de ontem nessa igreja. Ele está construindo algo.
Ele está construindo uma história nesses dias aqui. E eu sei que o Espírito Santo de Deus só confirmou algo. Há um processo de cura sendo gerado nesse ambiente, no ambiente da casa de Deus, no ambiente da presença do Senhor. E esse processo de cura não vai parar hoje, ele termina só amanhã à noite. E nós somos como sementeiras, e aquele que sai semeando em nome de Jesus, ele dá mais sementes para nós. Mas a árvore muitas vezes ela fica doente, a árvore muitas vezes ela é furada com pregos, marcadas por espinhos. A árvore muitas vezes ela é machucada, falta água, mas o Senhor quer derramar cura sobre o seu povo. Ele quer derramar cura sobre a tua vida. E o tema que nós começamos aqui a partir de ontem é voltando às origens. E você para e pergunta: voltando às origens da onde? Da onde? Primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração é: nós temos que discernir o tempo que nós temos vivido. Qual é esse tempo que nós estamos vivendo na casa de Deus? Qual é esse tempo que nós estamos vivendo nesta sociedade? Qual é o tempo na era, na história desse mundo? E Deus está construindo aqui histórias que vão ser contadas diante da eternidade. E cada um de vocês está escrevendo um livro lá no céu. Cada um de vocês está gerando um nome que vai ser entregue uma pedrinha branca na mão de cada um de vocês. Tudo aquilo que vocês estão fazendo, que nós estamos construindo aqui, está sendo gerado no céu. E nós temos que parar, olhar o nosso dia, olhar a nossa situação, olhar a sociedade, olhar o mundo. Muitas pessoas ficam olhando somente para a sociedade, para o âmbito terreno das coisas, mas não conseguem discernir o tempo, não conseguem discernir a era que nós estamos vivendo. E eu peço a gentileza que você abra, em primeiro lugar, em 2 Tessalonicenses, tá? No capítulo 2, nós vamos ler alguns versos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Se você não trouxe a Bíblia, você não tem Bíblia, você vai poder acompanhar pelo telão. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Posso ler, irmãos? Todos abriram a sua Bíblia? Diz assim, a epígrafe do texto diz: a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que a não demovais, isso é, não mude a ideia da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, né? Não fiquem preocupados, ansiosos, não fiquem turbados a mente e o coração, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo algum, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E eu quero pegar aqui o texto desse capítulo 2, o verso 3, das parte B, que diz: sem que primeiro venha a apostasia. Diga comigo, apostasia. Meus irmãos,
Os irmãos sabem o que é apostasia? Nós muitas vezes achamos que apostasia é algo que acontece quando algum ímpio, alguma pessoa que não conhece o poder, o nome de Jesus, blasfema contra ele, contra Deus, contra a casa de Deus. Mas eu quero falar para vocês que a apostasia é um pouco mais profundo que isso. E infelizmente, muitas vezes dentro da casa de Deus existe apostasia. Apostasia nada mais é, sabe do que? Você está à margem das coisas do que estão acontecendo. Talvez você esteja de corpo presente aqui, dentro da casa de Deus, dentro do templo do Senhor, em meio à adoração, em meio a palavras proféticas, em meio à cura, em meio à revelação, mas você está à margem de tudo isso. Você está num cantinho, separado, longe. Isso é apostasia. É o passivo. Aquela pessoa que ela está ali, mas ela não se envolve com nada. Ela não entendeu ainda o que é o reino de Deus. Ela não entendeu ainda a transformação que o Espírito Santo causa na vida da pessoa. E é engraçado, meus irmãos, que hoje nós estamos numa era, e nós temos que discernir na nossa era. E isso, ela veio para ficar. Glória a Deus por um lado, mas é ruim por outro, porque a apostasia muitas vezes, como eu disse, está dentro da casa do Senhor. E como diz o nosso tema, nós estamos voltando à origem. E como que era na origem quando nós nos convertimos? Eu, como disse para vocês, eu me converti em 87. Em 87, meus irmãos, a igreja qual eu fazia parte, a igreja no Nazareno Central de Campinas, tinha 400 pessoas. E as pessoas chegavam num lugar que era esse pedacinho aqui. Tinham 2 cultos, e tinha um culto que era na segunda-feira. E para você chegar e conseguir se sentar para assistir o culto, para cultuar o nome do Senhor, você tinha que chegar às 5 horas da tarde, colocar a Bíblia, uma bolsa, as mulheres punham a bolsa, a Bíblia. Alguns trabalhavam no centro da cidade, colocavam algum pertence nas cadeiras e voltavam correndo para o serviço, para conseguir guardar lugar. Eu sempre tive um privilégio, era músico, Adilson. Eu tinha meu lugar reservado aqui. Mas quantas e quantas vezes, ontem quase aconteceu com o Adilson, ele virou assim o contrabaixo e deu quase na cabeça, né? Quase. Exatamente. Mas na minha época isso era normal, porque os irmãos não tinham lugar para ficar, se sentavam na plataforma, bispo. O pregador, ele tinha isso aqui, ó. Porque as pessoas tinham fome e sede de Deus. Não tinha telão, era mimeógrafo, né? Virava, e era aquele que colocava uma transparência. Projetor não tinha. É um reto projetor, mas era assim, tinha um caixote que a esposa do pastor pegava assim e começava a cantar, ela botava a letra assim e aparecia lá assim, a letra inteira. Eu comecei brincando no contrabaixo na igreja, porque não tinha na época. Tinha o pastor Silas Marins, que tinha um piano igual esse, ele tocava assim na parte de baixo, que era a cauda. O baterista ficava na parte de cima, e eu tinha um contrabaixo que eu tocava com tremendão da Janine, e um contrabaixo que era um Sonic. E as cordas do baixo eram tão pesadas que parecia que estava tocando num cabo de aço. Ali eu ganhei calejamento mesmo, né, Deus? A gente ganha. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque tinham fome, sede
de Deus. O culto começava 7h30 e ia até 10 horas. 10 horas tinha o irmão Moisés, que era o caseiro, que ficava na porta da igreja. E ele era um senhor de idade, e ele falava: ô irmão, eu quero dormir, irmão, vamos embora, irmão. Os irmãos não iam embora. Os irmãos não iam embora, os irmãos ficavam conversando. E ficava numa avenida lá em Campinas que se chamava Francisco Glicério. E o pessoal ficava até a meia-noite conversando lá de fora. No outro dia não tinha culto, mas todo mundo se reunia na frente da igreja. E se o irmão Moisés deixasse a porta destrancada, os irmãos entravam e já começavam na vigília de novo. Aí você fala: mas e ninguém trabalhava no outro dia? Trabalhava. Mas a gente muitas vezes voltei a pé para casa. CCTC, que era o ônibus, companhia de Campinas lá, acabava o ônibus meia-noite, 00:15 encerrava. Voltava às vezes a pé para casa com um grupo de irmãos. Porque nós tínhamos fome e sede, porque o ambiente, a graça daquele local. E quando eu estava lendo isso e o Senhor ministrando o meu coração, eu pude entender no tempo que nós temos vivido hoje, um tempo de apostasia dentro da casa. Sabe por quê, meus irmãos? Lembrem desse conceito: a margem, sepa dentro da igreja, sentado no conforto da igreja, com um telão, com louvor que parece um CD, parece que deram um play num CD, tudo do bom e do melhor. Mas os irmãos não chegam mais para louvar, eles chegam para assistir o culto. E glória a Deus para aqueles que chegam na casa do Senhor. Sabe por quê? A maioria fica atrás das câmeras, no seu computador, e ele chega para a hora do culto, ele toma um banho, ele põe seu pijama. É do iFood? É uma 4 queijo. Tá. 15 minutos isso. Dá para mim assistir o culto hoje. Ele se senta na frente da TV, do computador ou do seu celular, assiste o culto e dá nota. Dá nota. Não gostei da mensagem hoje não. Não, essa igreja aqui não dá. Opa, está mais animado o louvor aqui. Assiste o culto. Ele não presta o culto. Nós estamos diante de um Deus trino: Deus Pai, o Criador; Deus Filho, o Executor; Deus Espírito Santo, que está hoje curando, libertando, exortando dentro da casa do Senhor. Mas muitas vezes nós estamos à margem, nós estamos no meio do play. Olha, eu vou para casa que eu vou dar play no culto. Estamos à margem daquilo que Deus está fazendo. E quando chega a luta, chega a tribulação, chega o problema, nós ficamos turbados, nós ficamos desesperados. E aí, quando a gente vê alguma coisa escandalosa, a gente fala: ó, do lado de fora, é lá, ó, o problema está lá, ó, apostasia. Viu aquela cantora, viu aquele cantor, viu o escândalo? O senhor viu essa semana lá no Fuxico Gospel? Fuxico. E nós achamos que a apostasia está do lado de fora. Apostasia, meus irmãos, está aqui, ó, dentro de nós. E se nós temos que voltar às origens, nós temos que voltar para a palavra. Nós temos que voltar, porque nós não erramos no muito, nós erramos no pouco. Nós erramos na leitura, nós erramos na oração e na comunhão com os irmãos. Nós erramos no pouco, meus irmãos.
E o Senhor, depois me dá aquele texto ali, Ele me fez caminhar para Mateus 24, 25, 26. Mateus 24, nós estamos caminhando ali por finais dos tempos, e qualquer movimento, qualquer problema que acontece no mundo, todo mundo já começa com as profecias. Olha, Jesus está às portas. Amém? Jesus está às portas. E no capítulo 24, nos fala do quê? Dos dias de Noé. Todos nós sabemos desse texto. Nos conta sobre os dias de Noé. E nós olhamos para os dias de Noé, eles se casavam, eles se davam em casamento. Eles viviam numa sociedade, eles estavam em festa. Eles estavam celebrando, como nós. Como nós. Na normalidade do dia a dia. Abra aí comigo Mateus 24, no verso 39. Mateus 24, verso 39, diz assim: E não perceberam quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será na vida do Filho do Homem. Todo mundo distraindo, todo mundo na apostasia, todo mundo à margem, todo mundo, irmãos Zeca Bacodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ah, tá bom assim, vamos dar play, ah, vamos dar play no culto. Capítulo 25 fala aqui sobre a parábola das 10 virgens, ao qual eu vou tratar com vocês nessa noite. Capítulo 26 fala de angústia, de tristeza, mas também fala de uma coisa chamada sono e descanso. Na hora que o Senhor mais precisou dos discípulos no Getsemane, todos estavam tomados de sono, todos estavam embriagados pelo sono, e eles não podiam ficar de pé, seus olhos eram pesados. E hoje nós olhamos, mesma coisa, as pessoas dormindo. O pastor Luiz Cláudio deu carona para mim, para o Cleudes, para vir para cá. Ele falou: Vigiba, nós estamos vivendo o apocalipse. Meus irmãos, tem alguém do Rio de Janeiro aqui? Bom, nascido lá, mas está radicado aqui, o quê? Provisoriamente desde 85, né? Mas o Rio de Janeiro é conhecido como Rio 40 graus, né? A semana passada, meus irmãos, chegou a 59. Sensação térmica de 63. Crianças passando mal na escola, mães quebrando vidro de ônibus para poder tirar os seus filhos. Campinas, onde eu moro, 45. 2:30 da manhã, eu fui dormir, tomei 2 banhos. Tentei deitar só de shortinho na cama, sem camisa. Olhei no espelho, eu falei: o Buda está repreendido. Mas não era o Buda, era eu mesmo, irmãos. Eu moro no 11º andar, abri a janela, coloquei o ventilador do lado de fora para dentro. O ar estava quente. 2:30 da manhã, 30 graus. Eu descobri que eu sou em dobrinhas que eu nunca tinha descoberto. Tinha dobrinha minha suada que eu falei: nossa, eu não sabia que eu estava com dobrinha aqui. Você está rindo, né, Elisângela? Né? Fez calor aqui também, viu? Estou sabendo. Mas o que eu estou falando isso, gente? Fenômenos na natureza, nós sabemos. O capítulo 24 fala terremotos, tsunamis. Mas
no verso 39 diz: e não perceberam. E se você virar para trás, a primeira coisa que, lá no princípio das dores, quando achava-se Jesus, no verso 3, 24:3, fala: Jesus estava no Monte das Oliveiras, assentado, quando aproximaram seus discípulos, em particular, e pediram: dize-nos o sinal, quando acontecerá essas coisas? Qual o sinal da tua vinda? A consumação do céu, porque nós queremos sinais, nós queremos coisas concretas, nós queremos coisas palpáveis. E a primeira coisa que Jesus diz: vede que ninguém vos engane. Vocês estão sendo enganados porque vocês querem. Vede que ninguém vos engane, porque não estudam a palavra, porque não oram, porque não buscam a presença, só querem os benefícios da apostasia diária desse século. Mas no capítulo 25, conta a parábola das 10 virgens, ao qual eu quero trazer nessa noite para vocês. Capítulo 25 nos fala de um casamento. Ele conta a história de 10 noivas ali, e um noivo. E ele fala desse relacionamento, de um casamento onde existe fidelidade, existe compromisso, um relacionamento onde depois vai haver um banquete, aonde a noiva se prepara antes do casamento, onde a noiva tem o dia da noiva. Agora tem uma moda aí que é a semana da noiva, né? E conforme a noiva é mais abonada, tem até a semana das madrinhas, né? Os noivos, o máximo que ele faz é comprar uma cueca nova, mais nada. Os homens, eu estou falando daqui, mas gente, existe uma preparação para um casamento dar certo. Tem que ter fidelidade, confiança, transparência, e cada noiva tem que ter a sua característica, a sua responsabilidade. E nós somos a noiva do Senhor. Nós somos, diga assim: eu sou noiva. Nós vamos nos casar com Jesus. Nós vamos nos casar com Ele. Nós estamos esperando o noivo buscar a noiva linda, virgem, adornada, santa, pura, imaculada. Mas nós sabemos, e diz assim a palavra de Deus: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com o noivo. E lâmpadas aqui, meus irmãos, era aquela lâmpada com óleo que você carrega para iluminar o ambiente. Geralmente colocava um óleo, um azeite por baixo, um pavio saindo, um pouquinho de água em cima, acendia, e cada uma levava a sua lâmpada. 5 dentre elas eram nécias, eram tolas, eram rasas. Eu ouso a dizer, 5 delas estavam andando na apostasia, estavam dando play no culto. 5 delas assistiam o culto e davam nota, pastor. Pastor cantou, mas aquela nota. 5 delas estavam dentro da igreja. Eu não estou falando da apostasia de lá de fora. Eu estou falando dentro da casa do Senhor. 5 eram tolas e 5 prudentes. 5 andavam de forma ordeira, temendo. Pastor Giba, dá um sinal como que a noiva deve andar.
Disse no começo para vocês que a gente erra no pouco, a gente erra no pouco. E o que é o pouco? A gente não erra no muito. Quantos, não precisa responder, quantos daqui leram a Bíblia essa semana? Eu estou falando tempo de qualidade com Deus, eu não estou falando pegar, ler a palavra. Quantos de nós aqui nessa semana pararam um tempo de qualidade para orar? Orar pelos pais, pelas mães, pelos filhos, pelos tios, pelas tias, sobrinhos. Quantos de nós, quando cansados, hoje eu não vou na igreja não, hoje eu vou dar play no culto. Estoura a pipoca lá. E olha, você viu só? Olha lá, o Deus está dirigindo, está tocando baixo. Ele não tocou com essa camisa ontem? Ô, fulana, vem ver. Olha lá, ele tocou com aquela camisa. Você nem trocou de camisa? Vou ligar para a Ari, depois mandar uma mensagem para ela. Ele está preocupado com o louvor? Ele não está preocupado com o louvor. Ele não sabe o que Deus está... Ele não sabe a música que cantou. Ele não sabe porque ele canta às vezes. Só canta, ele não louva. Ele não tem um relacionamento. E nós estamos falando aqui de uma noiva que tem relacionamento. 5 nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, prestem atenção no texto, elas tinham lâmpadas. Elas tinham as ferramentas. 5 delas tinham suas lâmpadas, mas não levavam azeite consigo. Elas não levavam azeite. Pastor, qual que é o nome do pastor? Esqueci. Tércio. Vou dar um presente para o pastor, Tércio. Pastor, eu vou dando um celular para o senhor, mas não tem chip e não tem bateria, né? Não funciona. Qual o propósito então desse? O senhor não quis celular? Bispo, vou dar um presente para o bispo. Eu fiquei sabendo, o senhor vai para Ubatuba, né, bispo, né? Eu vou dar uma lanterna para o senhor caçar siri à noite, tá, bispo? O senhor vai lá passear, namorar com a bispa, sai no meio da praia à noite, para o senhor olhar os caranguejos. Tem uns caranguejos grandão que saem lá de Ubatuba, cor de rosa, o senhor vai ver que bonito. Eu vou dar uma lanterna, só que não tem pilha, não tem bateria, não tem nada. Deu para entender, gente? Você tem a lâmpada, mas você tem azeite dentro de você? Azeite está falando de um relacionamento com o Espírito Santo. Azeite está falando de unção do Espírito Santo. Buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o vosso coração. Que adianta você ter um celular sem bateria? Que adianta você ter uma lâmpada, uma lanterna, se você não tem a carga, você não tem bateria, você não tem nada para alimentar? Lâmpada aqui está dizendo de um lugar onde existe uma trevas, existe escuridão, mas eu vou caminhar com a minha lâmpada, e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas se eu não conheço a palavra, eu não sei o caminho, eu não tenho combustível para iluminar o meu caminho. E nós temos que voltar às origens. É o tema. É o tema. Que o Espírito Santo, não foi o bispo, não, foi o Espírito Santo que colocou no coração do bispo, da igreja, da liderança. Voltemos ao primeiro amor, voltemos ao início de tudo, da época que ardia nos nossos corações, a vontade de ir para a casa do Senhor.
5 virgens nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram suas lâmpadas e não levaram com elas azeite. Não tinham azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram consigo azeite nas vasilhas. Levaram azeite nas vasilhas. E as prudentes, além das lâmpadas, levavam azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Sono e adormeceram. E nós pregadores já pregamos isso várias vezes. Meus irmãos, vocês estão dormindo. Jesus está voltando. Cuida da tua casa, conserta da tua casa. Ainda há tempo para arrependimento. Ainda as janelas dos céus estão abertas. Depois que o noivo voltar, as janelas se fecham. Mas tem muita noiva andando sem azeite, sem combustível. E tem algumas noivas que elas andam pelo azeite dos outros. Eu estou vendo uma luzinha por aqui, no meio das trevas. Vamos seguir aquela noiva lá. Vamos seguir aquela noiva. E ele virou de costas, eu estava brincando com ele. Não está saindo sim, eu ia brincar com você, mas que você virou rápido aqui. Mas tem a noiva que está se baseando pelo óleo da unção das outras. Mas olha o que o texto está dizendo. E tardando o noivo, e demorando o noivo, vamos falar mais claramente? E demorando Jesus para vir arrebatar sua noiva, e as coisas começaram a apertar para a noiva. Meus irmãos, o que aconteceu em 2020 aí, daquela pandemia aí, aquilo ali foi fichinha. Vou falar uma coisa aqui pela fé, mas eu tenho certeza. Está vendo os pastores aqui? Já parou para pensar daqui a um tempo com essa bagunça aí que está acontecendo? Cadê os pastores? Foram todos presos. Mas por que eles foram presos? Porque eles não negaram a Jesus, não negaram Cristo, e as portas da igreja se fecharam. Mas nós temos rebelião lá na Papuda. Por quê? Porque botaram 3 pastores juntos lá. Agora eles estão fazendo culto lá dentro e está uma bagunça. Os guardas nem conseguem entrar, eles entram e já caem no poder de Deus. Nós não estamos longe disso. Igrejas sendo perseguidas, portas fechadas. E o noivo demorando. E muitos falando, e Deus, Giba, e Deus, o que vai acontecer? Por que ele não faz nada? E ele está respondendo assim: filho, ainda dá tempo de você pegar um pouquinho de óleo para a tua lâmpada, porque a minha presença está aberta 24 horas por dia. A igreja está com a porta fechada, mas o céu está aberto, filho. E aonde que você está? E nós olhamos para esse texto e continuamos aqui. Mas, tardando o noivo, elas foram tomadas de sono, adormeceram. Está demorando mesmo, vou tomar uma siesta, vou dar uma siesta, vou dormir um pouquinho. No verso 6 diz: e à meia-noite ouviu-se um grito, um clamor: eis o noivo, saí ao seu encontro. Saia ao encontro. Saia ao encontro, noivas. Então se levantaram todas aquelas virgens. Vejam que todas se levantaram. 5 prudentes
5 nécias. Todas ouviram. Olha o que o texto está nos dizendo. Todas, não foi só as prudentes que ouviram, não foram todas. O chamado é para a igreja inteira. O chamado é para todos nós. O chamado nessa noite, volta, igreja minha. Me busca, igreja minha, enquanto se pode achar. Acorda, você que está dormindo. Acorda. Acorda. Pastor Giba, eu durmo que nem uma pedra. Jesus faz as pedras clamar, meus irmãos. Chama Ele, fala: Espírito Santo, me acorda às 3 horas da manhã, que eu vou aprender a buscar óleo. Eu vou buscar óleo na madrugada. Mas os irmãos estão tomados de sono, tomados desse soninho gostoso. Mas todas ouvem. Verso 7 diz: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Todas, as nécias e as prudentes, todos convocados para se encontrar com o noivo. Então as nécias disseram às prudentes: dai-nos do azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não para que nos falte, nós e a vós outras, ide, e aos que vendem comprai. Quando eu li esse texto aqui, muitas vezes eu falava assim: poxa, elas foram egoístas, né? Você tinha uma lâmpada cheia de óleo, dá um pouquinho para outra, dá um pouquinho de azeite para outra. Foram egoístas? Quem já viu esse texto dessa forma? Os prudentes pisaram no tomate. Custa repartir um pouquinho de azeite? Só que aqui, sabe o que é esse azeite, meus irmãos? É Espírito Santo. E relacionamento não tem jeito de dar. Óleo na lâmpada significa relacionamento com o noivo. A Bíblia é o único livro que você lê junto com o autor. Eu ouvi essa frase. Sabe por quê? Porque você entra no teu quarto, fecha a tua porta, abre os segredos do teu coração com ele, e ele senta do teu lado para conversar com você. E ele te instrui. Ele te instrui na palavra. Ele instrui o teu coração o que você deve fazer. E você fala: Senhor, eu estou com uma dificuldade, eu estou com o coração doendo, eu estou aqui andando em angústia. E você começa a orar, e você sente a presença do Mestre, do Espírito Santo do teu lado, dizendo: filho meu, vai por esse caminho. Filho meu, perdoa. Joga fora esse lixo, filho meu. É tempo de cura na minha casa, é tempo de cura no do coração dos irmãos, é tempo de cura, é tempo de relacionamento. Filho meu, e você faz aquilo que Deus te instrui a fazer, e as portas se abrem, as janelas se escancaram, e você sente e fala: dá certo. Bispo, eu orei, deu certo, bispo. O Senhor respondeu. Aí você fala: eu quero mais disso. E você começa a criar uma intimidade. E o que é um casamento? Responde para mim. O que é um casamento? Diga comigo: é relacionamento.
Relacionamento. E relacionamento, quanto mais tempo, mais intimidade você tem. É assim ou não é, bispo? No começo de casado lá, um falava uma coisa, outro falava outra. Hoje, se o bispo está pregando aqui, a bispa Valdinéia dá uma olhada, com o olhar dela ele já sabe, tem alguma coisa errada. E vice-versa, porque os casais conversam na base dos olhares. Porque o noivo e a noiva, porque o casal, ele gera uma intimidade. E aonde você gera intimidade, meus irmãos? Com as portas fechadas. Você gera intimidade com o noivo, você gera relacionamento com o Senhor com intimidade. E intimidade você tem a portas fechadas. E relacionamento fala também, sabe do quê? De comunhão de sonhos. Os dois sonham a mesma coisa, né, Carol? Conversei com você esses dias. Comunhão de sonhos. Não adianta ser bela viola, mas por dentro o pão ser bolorento. Às vezes está mal acabado do lado de fora, mas o coração é bom. E vale a pena investir. E você cria um relacionamento. E quando as nécias desse texto disseram assim: dá um pouquinho do teu óleo para mim, dá um pouquinho. Elas estão falando assim, as prudentes: eu não tenho como te dar relacionamento. Não tenho óleo, é relacionamento. Quanto mais tempo você passa com o noivo, quanto mais tempo você passa com Jesus a sós, quanto mais tempo você passa com o Espírito Santo, mais intimidade Ele tem com você. E sabe, no momento da aflição, da angústia, da tribulação, do problema, sabe naquele momento que você fala assim: eu não sei o que fazer. Aí você sente a voz doce do Espírito Santo falando: filho, é por aqui. Filha, calma, eu estou no controle. Mas filha, eu tenho o controle total da sua vida na palma das minhas mãos. Confia. Aí você fala: Ele está aqui. O noivo está aqui. A presença do Espírito Santo está aqui comigo. E você enche. E você enche. Quantas mulheres dirigem aqui? Quantas mulheres dirigem aqui? Vocês estão lá dirigindo o carro de vocês, aí vem aquele cara mal encarado, dá aquela fechada, mostra o dedo e quer ameaçar. Mas de repente, você está sozinha, frágil dentro do carro, de repente aparece o teu marido, o teu noivo, junto com você. E você cresce e você fala: agora eu quero ver, mexe comigo. Agora não somos mais um que estamos andando, somos dois. Você quer óleo para a sua lâmpada? Gera intimidade com Deus. Gera intimidade com o noivo. Intimidade, meus irmãos, intimidade é o óleo da lâmpada do crente. Intimidade é o óleo no louvor da adoração. Intimidade é ter a ousadia de não se preocupar com a sua reputação, mas convém que ele cresça e eu diminua. Eu não me importo mais com a minha reputação. Você está lá tocando de um jeito e o Espírito Santo fala assim: para, filho, para, troca de música, não é essa que eu quero cantar com a minha noiva. Mas nós tínhamos ensaiado. Para, começa outra. E você fala: amém, eu vou fazer isso. É intimidade no culto, é intimidade da presença, é intimidade no andar com o Senhor, é conhecer o cheiro do noivo, a voz do Espírito Santo. E aí nós olhamos para esse texto e agora nós entendemos. Se nós lemos de novo e nós vamos ver: dai-nos do vosso azeite,
para que as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes falaram: não tem um jeito de dar relacionamento e intimidade para você. Isso é gerado. Intimidade e relacionamento é gerado com convívio. Intimidade e relacionamento é no quarto fechado. Intimidade e relacionamento também é gerado no ambiente de trabalho, é na escola. Esses dias eu disse na escola dominical lá da minha igreja para um menino que está prestando o Enem, e eu falei para ele assim: você vai estar entrando numa faculdade. Falei para ele: já vou te falar o que vai te acontecer. Você vai ser massacrado pelos seus amigos, vão fazer bullying com você, vão tirar sarro de você, vão pegar no seu pé porque você é crente, vão tirar sarro porque vão perguntar: e aí, você é virgem ainda? Vão pegar no seu pé, vão fazer de tudo. Mas fique sabendo de uma coisa: você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Segura a onda, seja homem, segura a onda. Você está a caminho do céu. Você está a caminho, o noivo vem vindo buscar. Mantenha óleo na sua lâmpada. Mantenha óleo na tua vida. Mantenha relacionamento com o Espírito Santo, porque Ele vai te dizer o caminho. É por daqui, filho. Segue por esse caminho, filho. Não faça assim, filho. E as prudentes disse: olha, eu não tenho como te dar relacionamento. Ninguém vai para o céu por procuração. Ninguém vai para o céu por procuração. Ó Adilson, esse negócio aí de mecânica está dando dinheiro, viu, Adilson? Eu vi a pedaleira do Juninho lá, rapaz. Você sabe, Adilson, estou querendo trocar de pedaleira, né? O menino já chega humilhando a gente. E esse negócio, dá para você dar uma procuração para eu virar mecânico em Campinas? Pô, Adilson, eu sou seu chapa. Você gosta de mim, Adilson? Sim. Me dá uma procuração para mim virar mecânico em Campinas. Tem jeito, Adilson? Por quê? Por que não tem jeito? Porque não tem como dar uma procuração para um mecânico. Mecânico, como que você vira um mecânico? Trabalhando, aprendendo, estudando. Estudando, pesquisando? Os carros vão ficando modernos? Não, a gente está falando isso, mas é o exemplo de cada um de vocês. Bispo, põe a tua mão sobre a minha cabeça e passa a tua unção. Eu posso até passar. Mas bispo, o senhor jejua por mim 40 dias, bispo? Eu vou jejuar, o Espírito vai derramar sobre a minha vida, mas não... relacionamento não tem jeito de se passar. Ninguém vai para o céu por procuração, meus irmãos. Ninguém vai para o céu porque frequentou a igreja. Ninguém vai para o céu porque cumpriu com as ordens da igreja. Olha, mas eu dei o dízimo, eu era bonzinho, eu entreguei cesta básica, eu fiz tudo, eu trabalhei em nome de Jesus. Eu expulsei demônio em nome de Jesus. Eu curei enfermos em nome de Jesus. Fiz tudo isso. Mas você não gerou intimidade com Ele. Ele não quer que você só trabalhe com Ele. Trabalhe em nome dEle. Ele quer casar com você agora, hoje aqui. Ele quer relacionamento com você. E relacionamento só se tem a sós. Relacionamento que um fruto só se tem a sós, não é em público. Procuração não leva ninguém para o céu, meus irmãos. Não tem jeito de buscar o óleo de outro. Não tem jeito. Ah, Jesus, deixa eu entrar. Deixa. Eu era lá da Manancial, Senhor. Eu conheci o bispo Roberto. Eu sou
eu era ancião lá na igreja, eu conheci até o pai do bispo Roberto. Eu falava assim, eu conheço o pai dele, está aqui comigo, eu conheço o Roberto, é Roberto aqui, né? Aqui em Brasília é Roberto, mas lá em Brasília é Roberto. Mas eu não conheço você. Vocês estão lembrados daqueles caras que foram expulsar o demônio lá? E chegaram e falaram assim, em nome do Deus de Paulo, em nome de Jesus, sai. O demônio olhou para ele e falou assim, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós eu não sei quem são. E deu um cacete neles, e a Bíblia diz que eles saíram pelados para a rua. Eles apanharam que as roupas deles ficaram para trás. Intimidade, meus irmãos, vida com Deus, não existe carona para ser salvo. Ou você tem uma intimidade, uma experiência com o Senhor, ou você aprende a gerar o óleo do Espírito Santo junto com a pessoa do Espírito Santo, junto do trono da graça, com Jesus intercedendo por você diante de Deus e o Pai. Ou você vai ficar. Abra comigo rapidamente Romanos 1,16, rapidamente. Romanos 1, capítulo 1, no verso 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder, diga comigo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, também o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. É poder, meus irmãos, é divino, é power, é dunamis, é algo que não é dado pelos homens, vem dos céus. Óleo, poder, autoridade, só se recebe quando vem dos céus. Você pode até imitar. Ler Bíblia, meus irmãos, não é a garantia de relacionamento. Você pode ler a Bíblia com a cabeça lá na Galileia, pensando na conta que vai pagar, e não é horóscopo. E ler Bíblia também não é promessa. Tem gente que lê, faz promessa, né? Nós estamos chegando na época das promessas dos crentes. Vocês sabem quando que é ou não? 31 de dezembro, 31, no culto da virada, é a promessa dos crentes, viu, bispo? Dia da promessa. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu não falto um culto, bispo. Conta comigo, estamos juntos, ó. Estamos juntos. Primeira semana ele está lá. Estou firme. Bispo, precisou, estou aqui. Segunda semana, faltam 2 dias e tal. Esse ano é o ano do regime, meus irmãos. Eu começo segunda. Eu ia começar, bispo, quinta-feira, meu regime, mas o senhor colocou aquela mesa aqui, aí não deu, né, bispo? É assim, meus irmãos. Quem teve a última vez que eu estive aqui? Erga a mão aí, gente, para mim. Olha aqui, ó, 20 quilos a menos. Não parece, que ainda estou com as roupas velhas. Ai, que bênção, me dá a dieta. Zip, zap, zup, zup, zup. Esparadrapo, come as coisas certas.
Nós quinta-feira subimos aqui, estávamos conversando sobre alimentação, né, bispo? Sabe o que é isso? Determinação, força de vontade. Não existe milagre. Milagre do quem é o pastor que recebeu a unção do milagre do emagrecimento? Igreja. Arruma algum profeta que põe a mão que cai as cárceres, que a gente ouvia falar isso, né? Não lota, mas só vai ter mulherada aqui, né? O Júnior vai ser o primeiro, né, Júnior? Aí ele vai sair daqui magrinho e vai, vamos comemorar, Rita, vamos lá comer lanche. É assim ou não é, Rita? É assim, né? Vamos lá no Vila Planalto, ter uns lanches desse tamanho. Gente, eu estou dando vários exemplos para vocês porque a coisa é simples, nós erramos no simples. Nós temos que entender que relacionamento com Deus não se compra, não se transfere, não tem procuração para óleo na lâmpada, isso é individual. E nós temos que voltar à origem da palavra. Nós temos que voltar no começo, aonde todos comiam o pão de casa em casa, eles repartiam pão, havia comunhão entre os irmãos, havia relacionamento com o Espírito Santo, aonde os presbíteros, quando eram ali dedicados à igreja, o texto de Atos diz: pareceu bom a Paulo, aos apóstolos, a Barnabé, e pareceu bom ao Espírito Santo, e pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos. Relacionamento, comunhão, direção da noiva pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, está na hora da gente chamar a presença de Jesus e chamar a presença do Espírito Santo de novo de volta para os nossos cultos, de chamar a presença de Deus para relacionamento de oração. Não vamos mais precisar fazer fila de enfermo, não vamos mais precisar fazer fila de... A presença já cura. Hoje à tarde eu estava conversando com os meninos, eu falei: vocês viram o que aconteceu alguns meses atrás em Asbury, nos Estados Unidos? Ali teve um avivamento, alguns meses atrás, pesquisem, você viu? 3 jovens de uma universidade entraram para orar. Um mês depois não tinham parado ainda. Começaram em 3. Chegou uma hora que o governador e o prefeito da cidade foram falar com o reitor da faculdade, dizendo: não tem mais jeito, existem 50 mil pessoas do lado de fora, não sabemos o que tem aqui dentro, nós não entendemos, é sobrenatural. E sabe qual que era a unção daquele local? Arrependimento. Conheci um pastor que foi lá, gente. Viajou, pegou o carro, andou 8 horas. Quando ele chegou no local, chegou de noite já. Quando ele entrou, ele já sentiu o ambiente, a presença do Senhor. Ele já começou a bambalear as pernas e ele se jogou no chão. E aí ele ficou por mais 8 horas, que já estava sem dormir. E ele viu um casal de anciãos que estava andando e ministrando, e pôs as mãos sobre ele e profetizou os caminhos na vida dele, que ele não sabia, que aqueles anciãos não sabiam nada sobre a vida dele. Ele é brasileiro, ele é um pastor brasileiro, mas ele entende perfeitamente o inglês, e os anciãos passaram a palavra do Senhor a ele, dizendo: filho meu, segue por esse caminho, faz assim, que a tua igreja vai prosperar, porque a tua igreja é minha, filho meu, eu vou duplicar os membros da tua igreja. Eu profetizo nessa igreja que em breve as portas vão ficar abertas. O bispo Roberto e a bispa Valdiné e os pastores vão ter um probleminha. Como é que nós vamos fazer? O Adilson vai falar assim: ô pastor, não tem jeito, nós temos que trabalhar amanhã, não tem músico. Não vai precisar de músico, porque a presença vai estar aqui. E as pessoas vão. Lá não tinha músicos, em Asbury não tinha músico. Tinha um pessoal com violãozinho, um piano, cantando, subia, os irmãos cantavam, e o louvor e a adoração durou 1 mês.
naquele local, porque a presença estava lá, porque a unção do óleo estava naquele lugar. Quantos querem essa unção? Quantos querem pagar o preço de entrar no seu quarto, fechar sua porta e buscar óleo na sua lâmpada? Buscar óleo. Não vai mais ser preciso. Não, a gente perde o controle, porque quando ele vem, nós não sabemos o que fazer, nem o que dizer, nem o que cantar. Nós não sabemos nada, nós só queremos é ficar na presença dele. Meus irmãos, precisamos buscar voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, voltar à essência da adoração, voltar ao relacionamento da simplicidade com Deus, buscar o óleo do Espírito. Não tem jeito de buscar, de dar carona. As prudentes disseram: não tem jeito, vão comprar, para que nos falte a nós outras. Antes, vendei e comprai. E saíram elas para comprar, e chegou o noivo, e estavam apercebidas, elas estavam despreocupadas. Então entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, 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 abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não conheço vocês. Eu nunca vos conheci. Quem é você? Eu entrei, olha, eu expulsei demônio, eu curei em nome de Jesus, eu fiz paralítico andar, eu fiz tanta coisa. Filho, você trabalhou para mim, mas eu não sei quem é você. O que eu estou procurando não é serviço, eu estou procurando relacionamento. Eu estou buscando é intimidade. Eu estou buscando, porque o resto é consequência, filho. Eu vi o testemunho, bispo, da Kathleen Kuhlman. Kathleen Kuhlman pregou numa conferência, num hotel, naquela época, década de 70, 3.000 pessoas num auditório, cadeiras de rodas jogadas de lado, gente com olho restaurado, câncer vomitado, a presença de Deus. Só que acabou o culto, a Kathleen saiu pelos bastidores, e ela estava num hotel, e ela passou por dentro da cozinha do hotel. E sabe o que aconteceu com aqueles cozinheiros que estavam trabalhando? Nem sabiam o que estava acontecendo. Eles nem sabiam o que estava acontecendo, porque eles estavam cozinhando para os hóspedes, e eles não sabiam o que estava acontecendo lá no... Todos eles caíram, desmaiados, só porque ela passou. Não foi porque ela passou, porque o Espírito Santo passou com ela. Todos ali foram tomados uma unção de arrependimento. Temos que voltar à essência, meus irmãos, voltar à essência da palavra, voltar à essência do óleo, voltar à essência do Espírito Santo, pedir para que o Espírito Santo faça parte do nosso culto de novo. Quando fazemos uma lista de louvor, perguntamos: é isso, Espírito Santo? Mas o Senhor está aberto para mudar o que o Senhor quiser. Temos a ousadia de prepararmos a palavra, mas se Ele chegar na hora e falar: não é esse texto, filho, eu quero falar com a minha noiva com outra palavra. Meus irmãos, em Campinas, eu comecei a ajudar uma igreja à noite lá, de um pastor, uma igreja de bairro, 20 pessoas. Esse pastor um dia me fez um convite: Pastor Giba, por gentileza, vem pregar aqui um dia. Eu falei: vou lá. Ele falou: traz o violão, vai ser uma benção. Eu falei: beleza. Se você quiser ter o violão aqui no culto. Eu falei: não, vou levar o meu, tal. Cheguei lá, liguei, pluguei na mesa dele, tal, passei o som. Falei: cadê os músicos? Ele falou: foram todos embora. Eu falei: mas por quê?
porque eu os convidei para orar e jejuar. Não botei ninguém no banco, não fiz nada disso. Eu só chamei eles e falei: vamos nos consagrar orando e jejuando. E eles viraram e falaram assim: oração e jejum é coisa de pastor. Eu estou aqui para cantar, eu sou músico. Um abraço. Todos levantaram e foram embora. Resumo da história: comecei a cantar lá e pregar. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Já faz 1 ano e meio que eu estou lá. Como que eu posso deixar a casa de Deus sem louvor de oração? Cadê os crentes que trabalham? Cadê os trabalhadores? Cadê os irmãos que vão vir aqui para a vigília sem marcar nada e vão dobrar o seu joelho e vão passar tempo de oração aqui? Cadê os irmãos que querem buscar do óleo do Espírito Santo? Teve várias experiências nessa igreja. Tenho várias experiências na minha igreja local. Mas essa igrejinha à noite, nós estávamos lá, um culto, começou a chover do lado de fora, um dia propenso para ninguém aparecer na igreja. Começamos a louvar e cantar, fechei os olhos e... meu irmão, eu não faço lista de louvor, eu não faço lista, é difícil para mim. Coitado do pessoal que está aqui, o pessoal da projeção já está... Pastor Kennedy no começo sofreu comigo, né, Pastor Kennedy? Pois ele falou: é o Giba, eu nem ligo mais. Tem letra, não tem, se não tem, vai sem letra mesmo. Então, meus irmãos, estava lá cantando, louvando, de repente entrou uma mulher na igreja, sentou lá e começou a chorar, erguer as mãos. Aí de repente um cara lá passou na rua assim, de short e camiseta assim, andando meio assim, ó. Aí ele passou da porta da igreja, daqui a pouco ele... Aí ele veio até a porta da igreja. Daqui a pouco ele parou, abaixou a cabeça, entrou na igreja, sentou lá. Começou a chorar do nada. Aquela mulher falou assim: eu não sou daqui. Quando acabou o culto, o pastor foi conversar com ela. Falou: minha irmã. Ela falou: sabe o que é, pastor? Eu não sou daqui, eu sou de Ribeirão Preto. É bem distante de Campinas. Eu vim visitar uns parentes meus aqui. E eu sou crente e eles não são. Só que eu estava na casa deles, que é no quarteirão de trás. E eu comecei a escutar um cântico. E a sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E ela falou: eu senti um imã que me puxou. Eu pedi licença para os meus parentes e vim na igreja. E Deus falou comigo através da palavra que foi pregada aqui hoje. Deus falou comigo no louvor. Eu estou voltando transformada para Ribeirão Preto, por esse ministério. 20 pessoas numa igreja. E nós, os da apostasia, muitas vezes passamos nas igrejas, na frente das igrejas, e falamos: não tem ninguém, igrejinha de bairro. Só que o Espírito Santo também está lá dentro. Ele está dentro daqueles lugares onde ele está sendo invocado. Se você invocar o nome de Jesus dentro da tua casa, sozinho, Ele estará contigo todos os dias. E você vai começar a gerar intimidade. E no teu trabalho, na tua escola, no teu lugar de relacionamento, até dentro da casa, as pessoas vão começar a olhar para você e falar: tem algo diferente na sua vida. Isso chama-se óleo do Espírito. Isso chama-se lâmpada do Espírito. Isso chama-se presença manifesta de Deus. O noivo vai começar a andar com você. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo e você vai ser guiado. Relacionamento, intimidade. E nessa noite, meus irmãos, eu vou falar para que você deixe a apostasia de lado. Eu vou falar para você, para que você deixe de lado tudo aquilo que lhe impede de ter uma comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Hoje à tarde nós estamos ali conversando com os amigos, e nós dizíamos
Eu não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas do bispo João Carlos. E todo mundo fala: que saudade do bispo João Carlos. Amém. Mas ele fez a parte dele, o Espírito Santo recolheu. Agora é a hora da nossa parte. Agora é hora de nós profetizarmos. Agora é hora de nós dizermos: seja curado em nome de Jesus. Não é o privilégio de quem está aqui em cima. Não existem privilegiados na casa de Deus. Todos somos iguais. Todos somos vasos de barro. E aqueles que querem ser usados pelo Senhor, é simples, é só dizer: eis-me aqui, Senhor. Vou gerar um relacionamento contigo, Espírito Santo. Vou conhecer a tua palavra. Vou conhecer a intimidade. Vou conhecer a tua voz. Eu quero chamar aqui os músicos. Quero chamar a equipe de louvor aqui. E eu não estou aqui para te tocar emocionalmente. Mas a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo fale com o teu coração. Que o Espírito Santo quebrante o teu coração. Que o Espírito Santo mova a igreja que é dele. Que o Espírito Santo, que o óleo da unção venha nesse lugar e encha a casa dele. E que todos nós tiremos os olhos da plataforma e passamos a olhar para cima. E passemos a olhar para dentro de nós e dizer: Espírito Santo, me perdoe pela falta de relacionamento. A partir de hoje eu vou buscar do teu óleo. A partir de hoje eu vou buscar um relacionamento. A partir de hoje eu vou ter esse processo diário com o Senhor. A partir de hoje eu vou voltar num relacionamento íntimo. A partir de hoje, eu não sei se o pastor canta, mas eu quero voltar à essência da adoração. Eu quero voltar naquele lugar que quando a gente ouvia falar o nome Jesus, você tremia, você queimava. Aquele lugar que quando você entrava na casa de Deus, o fogo já queimava dentro do teu coração. E você não queria saber quem é que está cantando, quem é que está tocando. Você não quer saber quem é que está pregando, mas você quer prestar um culto para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. Não importa se é conhecido, se não é. O que importa é que nós temos que gerar um relacionamento com Deus. E gerar relacionamento com Deus não tem jeito de pegar carona com ninguém. Dois estarão no campo, um será levado, o outro deixado para trás, porque um tinha relacionamento, um tinha óleo na sua lâmpada, o outro até andou com aquele que tinha óleo, mas ele não conseguiu óleo por procuração. É individual, é você e o Senhor nesse momento.